Etapa 1. A observação. Uma vez apresentada a premissa, passemos agora à primeira etapa do processo da escuta, a observação. Embora seja verdade que muitos de nós possuímos o dom natural da observação, o psicanalista deve, no entanto, fazer desse dom uma ferramenta que é preciso aperfeiçoar constantemente. Costumo aconselhar meus alunos a se dedicarem ao jogo de observar as pessoas e inventar histórias a partir do que vem. Faça você também essa experiência. Por exemplo, você está no metrô sozinho e distraído, e se dá conta de repente de que, sentada à sua frente, viaja uma senhora de uma certa idade. Depois de observá-la discretamente e desviar o olhar com pudor, pensa: provavelmente esta senhora vive sozinha, é viúva e tem um gato. Está indo visitar a filha, que deve andar por volta dos 30 anos. Ao notar a expressão preocupada da senhora, pensa também: está inquieta e deve estar se perguntando como fazer para consolar a filha devastada pelo divórcio e que acaba de receber a má notícia de que será obrigada a aceitar a guarda compartilhada de seu filhinho. Pronto, você já tem uma história. Nunca deixe seu músculo mental atrofiar. Treine observando e fazendo trabalhar a imaginação. 2 exercícios que andam sempre de mãos dadas. Vejo que um leitor replica: mas eu sempre faço isso. E eu respondo: pois isso é ótimo. Continue praticando, sobretudo se exerce a psicanálise. Françoise Doutot, de quem sempre me recordo com carinho, recomendava a seus alunos: quem quiser ser um bom psicanalista de crianças, tem de sair do consultório, ir até uma praça do bairro, sentar num banco perto do tanque de areia, esconder-se atrás de um jornal e observar discretamente o comportamento das crianças quando brincam e conversam, sem deixar de atentar também para as atitudes dos pais. Que bom conselho! O conhecimento mais bonito da alma de uma criança é, sem dúvida, o conhecimento em vivo de seu comportamento e de sua palavra. Em suma, apure os sentidos e dê livre curso à imaginação. Retornemos, porém, ao âmbito analítico. Impulsionado pela vontade de ir até o outro, o analista observa a atitude do paciente. Considera o timbre de sua voz, presta atenção à mímica ou à expressão de seu olhar. Na realidade, uma boa escuta começa com uma observação apurada. Desde o momento em que vou buscar o paciente na sala de espera, toda a minha sensibilidade está alerta, tanto a visual quanto a auditiva, a olfativa e até a tátil quando, por exemplo, aperto sua mão e sinto que está fria, frouxa ou úmida. Além disso, observo atentamente os pacotes ou sacolas que o paciente às vezes traz consigo para a consulta. Sim, quando uma paciente chega com uma sacola e a deixa aberta, olho para ver o que contém, discretamente, claro, mas olho. Às vezes resolvo perguntar: o que tem aí? Alguns de meus pacientes, sabendo que presto muita atenção ao que eles trazem para a sessão, deixam a sacola aberta de propósito, esperando pela minha reação. Também sinto os cheiros, especialmente o hálito alcoolizado daquele homem que, apesar das pastilhas de hortelã que mastiga, não consegue disfarçar sua adição à bebida. Ele ignora que uma pastilha de hortelã não é capaz de mascarar o sopro impregnado de álcool que seus pulmões exalam. Assim também, quando se trata de uma criança, observo seu modo de sentar à mesinha de jogos, de usar as mãos ou mover os pés. E se recebo um paciente adulto, sentados frente a frente, presto atenção às expressões distraídas de seu rosto e às mensagens sutis de seus olhos. O que pretendo dizer agora não tem a ver diretamente com o ato de observar. No entanto, gostaria de compartilhar uma convicção que anima a minha maneira de trabalhar. Não me limito a acolher as manifestações verbais e não verbais de meu analisando, mas abro a mente também para suas outras expressões, que considero como extensões de seu psiquismo. Por exemplo, na sala de espera, cumprimento calorosamente o menino que às vezes acompanha um determinado paciente. Faço isso de forma espontânea, sem esquecer que esse menino, no contexto do tratamento, é um prolongamento vivo do psiquismo de seu pai. Ou ainda, seguindo a evolução da transferência, convido minha paciente a trazer seu cão, que ela deixa invariavelmente deitado ao pé do divã. Algumas vezes, quando considero oportuno, peço ao analisando que traga um álbum de retratos familiares, que folheamos juntos na sessão. Ou peço a outra paciente que abra seu celular para escutar e reviver com ela a canção que embalou sua infância.
Não se trata de modo algum, em nenhum desses casos, de distrair-se da terapia. Ao contrário, esses momentos, extremamente fecundos, representam para mim uma oportunidade de formular interpretações que com frequência o paciente recebe de modo favorável. Posso dizer que, durante essas sessões, tenho a sensação de ficar mais próximo da intimidade psíquica do analisando, sem abandonar nem por um instante meu lugar de analista e sem que o paciente, adulto ou criança, se comporte familiarmente comigo. Em suma, um psicanalista não escuta só as palavras. É sensível também a todos os signos através dos quais um ser comunica sua vida. Ainda uma advertência sobre a observação. Não posso deixar de mencionar aqui a importância, para um psicanalista, de saber observar-se a si mesmo quando está atuando. O lema que escolhi para mim é, portanto, o seguinte: é preciso fazer, observar-se fazer, teorizar o que se faz e tratar de formulá-lo claramente. Eu não poderia sintetizar melhor a exigência que me levou a escrever estas páginas que você está lendo agora. Etapa 2. A compreensão. A partir desses diversos signos que emanam de seu paciente e a partir dos sintomas que ele manifesta, o analista deve primeiro identificar a imagem negativa, neurótica, a miúde e imprecisa que o analisando tem de si mesmo. Em seguida, e de modo mais profundo, tentar deduzir racionalmente os conflitos internos subjacentes a essa imagem, ou, melhor dizendo, deduzir a fantasia inconsciente e patogênica subjacente a essa imagem, pois para nós, conflito interno e fantasia são termos equivalentes. Todo conflito interno é fantasístico, e toda fantasia é conflitual. O conflito intrapsíquico é uma encenação fantasística entre duas figuras antagônicas do neurótico, como, por exemplo, o supereu e o eu. Por trás de toda imagem negativa, é preciso buscar a cena conflitual que a determina. Tomemos como exemplo o caso do paciente alcoólatra que tentava dissimular o hálito. Sabemos que sua adição é o mau remédio que usa para anestesiar uma angústia intolerável ou uma tristeza inconsolável. De fato, comprovei com frequência casos de alcoólatras que bebiam como reação contra a angústia ou a tristeza. Os homens bebiam na maior parte das vezes para afogar a angústia de se sentirem sexualmente impotentes ou incapazes de responder aos imperativos profissionais e sociais. Utilizavam o álcool para sufocar a voz infamante de seu supereu, que acusava: "Você não passa de um pobre coitado." Temos aí a imagem negativa de si mesmo e o conflito fantasístico subjacentes ao sintoma. Quando se tratava de uma mulher, bebia muitas vezes para afogar sua tristeza e sua cruel solidão. Acreditando que ninguém a amava, ela mesma não se amava. O álcool servia para sufocar a voz depreciativa de seu supereu, que acusava: "Você não é digna de ser amada." Temos aí a imagem negativa de si mesma e o conflito fantasístico. Pois bem, o alcoólatra não vive a angústia ou a tristeza enquanto tais, mas antes como um cansaço de viver, um desencanto com a vida. Assim, o bebedor, homem ou mulher, bebe para matar o tédio, sem perceber que esse tédio é a máscara da angústia que o oprime ou da tristeza que o sufoca. Durante essa segunda etapa da compreensão, a tarefa que, portanto, compete aos psicanalistas é refazer intelectualmente o caminho que vai do presente ao passado, da compulsão alcoólica à angústia, da angústia à imagem negativa de si mesmo e dessa imagem ao conflito fantasístico e inconsciente que a engendrou. Nesse caso do alcoolismo, o conflito ocorre entre o eu e o supereu. Na realidade, esse trabalho de reconstrução exige um ir e vir permanente do presente ao passado. Nesse sentido, muitas vezes faço essa reconstrução rascunhando junto com o paciente o esquema das diferentes fases de sua enfermidade. Assim, vemos com clareza que a compreensão da gênese dos sintomas se confirma e se enriquece através do intercâmbio com o analisando utilizando lápis e papel. Etapa 3. A escuta propriamente dita. Mas, eventualmente, o psicanalista pode não saber que pista seguir no trabalho de reconstrução da fantasia inconsciente e patogênica que causa a neurose. Embora vislumbre várias hipóteses, nenhuma se impõe com absoluta segurança. Ele hesita e avança às apalpadelas na escuridão, que prepara o instante mais decisivo da relação com o analisando, o da escuta propriamente dita. Da escuridão
nasce a luz. O terapeuta está desorientado, mas, de repente, uma palavra discordante ou um movimento singular do paciente chama sua atenção. Uma crispação repentina da pessoa deitada no divã, por exemplo. Ou, se for uma criança, um detalhe num desenho. Uma dessas particularidades desperta subitamente o seu interesse e, como se tivesse sido picado por uma agulha, ele é arrastado imediatamente a um esforço de concentração. Isola-se mentalmente, ensimesmado, e obtém então o que chamo de silêncio em si, ou seja, consegue calar nele mesmo, deixa de ouvir em seu interior os ecos de suas preocupações cotidianas ou a ressonância das considerações teóricas que havia elaborado na fase da compreensão. Mas o que é a concentração? O que significa concentrar-se? A concentração é a ação de uma força interna que é, antes de tudo, uma potência de inibição. Em outras palavras, a concentração é uma força voluntária que inibe todo pensamento parasitário, toda sensação inoportuna e todo sentido perturbador, e canaliza nossa energia para a realização do gesto essencial dessa terceira etapa. Qual é esse gesto? Antes de responder, eu queria destacar que a ação do psicanalista de instalar em seu interior um silêncio fecundo é uma ação eminentemente deliberada, que chamo de foraclusão voluntária. A foraclusão voluntária, operada pelo terapeuta, é o nome que dou ao movimento de inibição e de rechaço de qualquer sentido, um movimento que transforma o analista num receptor extremamente sensível. A concentração pura é pura receptividade. Os psicanalistas, como já dissemos, são particularmente receptivos aos sinais subliminares enviados por seus pacientes. Ou melhor dizendo, enviados pelo inconsciente de seus pacientes. Assim, um psicanalista é capaz de captar com sua intuição, com seu inconsciente instrumental, o inconsciente enfermo de seu paciente. Chegamos assim à terceira etapa, na qual eu gostaria de me deter um pouco mais, pois é nela que o profissional entra verdadeiramente em estado de escuta, ou seja, em estado de perceber em si, no seio de seu silêncio interior, aquilo que se impõe a seu espírito. Esse é, portanto, o gesto essencial que o analista realiza nessa terceira etapa, captar em si o inconsciente do outro. Estamos instalados num estado de escuta quando, tendo desabitado o nosso eu, esquecido o tempo e o espaço imediatos, entramos em nós mesmos para encontrar ali o que o outro fez brotar repentinamente em nós. Uma cena fantasiada, carregada de emoção. Devo fazer aqui uma observação de ordem terminológica. Qualifiquei de diversas maneiras a experiência da escuta plena. Chamei-a, às vezes, de dupla empatia, outras de escuta endopsíquica ou captação, ou até de mergulho dentro de si mesmo. No entanto, quer se chame de dupla empatia, escuta endopsíquica, captação ou mergulho dentro de si mesmo, quero que você não esqueça que a finalidade da escuta plena é levar o paciente à cura. Por isso, peço que toda vez que ler as palavras escuta, captação ou mergulho, as associe sistematicamente ao adjetivo terapêutica. Toda escuta é terapêutica. Mas o que é a escuta? Eu disse há pouco que era preciso distinguir o verbo ouvir do verbo escutar. Ouvir o outro é ir até o exterior, até o outro que está fora, enquanto escutar o outro é ir para dentro de si mesmo. É descer em nós mesmos, ao interior de nós mesmos, para encontrar ali a cena do inconsciente do outro. Esta é a distinção maior que percorre todo o nosso capítulo. Escutar não é fazer isso, ir para fora. Escutar é fazer isso, ir para dentro. É surpreendente, mas é assim. Somente dentro de mim poderei encontrar o outro. Começo por observar o outro fora de mim, mas é em meu interior que encontro o seu ser mais íntimo. Imagino que alguns leitores que não viveram a experiência de uma análise, nem como pacientes, nem como terapeutas, podem ter dificuldade para entender a experiência da escuta tal como a descrevo. O caso do homem de negro, que relato a seguir, é um exemplo eloquente desse singular conhecimento interior do outro. Pois bem, quando o psicanalista escuta tão intensamente o seu paciente, o que ele percebe?
Percebe em si mesmo, no interior de si mesmo, uma cena em movimento, que é a réplica da cena fantasística inconsciente de seu analisando. O que pretendo dizer com isso? Que o analista percebe cenas que desfilam em seu espírito. É uma visão mental imprecisa e fugidia, uma percepção de imagens mais tensionais do que visuais. Detenho-me aqui um instante para retomar a sequência do processo da escuta no ponto onde estávamos, pois é importante destacar o fio que costura cada momento. A escuta é certamente um processo mental sutil e difícil de entender. Vejamos. Primeiro tempo, observo. Segundo tempo, trato de compreender, refletir e estabelecer hipóteses, mas hesito e duvido. Terceiro tempo, surpreendo-me com um detalhe que chama a minha atenção. Atraído por esse detalhe tão singular, opero então uma foraclusão voluntária. Concentro-me até abrir um vazio dentro de mim. Entro assim no interior de mim mesmo e no coração do meu silêncio percebo uma cena em movimento. A ação é franca, mas os contornos são evanescentes. Considero essa cena tensional como um extrato da vida inconsciente de meu analisando. No momento em que o psicanalista entra em si mesmo e opera a percepção do inconsciente de seu paciente, ele se dissocia no sentimento de estar totalmente tomado pela cena que se impõe a ele e pela consciência lúcida daquilo que está vivendo. Estou na presença de meu paciente. Se está sentado, posso vê-lo. Se está deitado no divã, posso ouvi-lo. Conservando sempre o contato com ele, com a realidade externa, sou, contudo, inteiramente absorvido pela cena que surgiu dentro de mim. Não perdi nada de minha consciência desperta e não estou mergulhado naquele estado secundário no qual os sons se confundem e os objetos parecem girar ao redor da pessoa, estado no qual caem certos pintores ou poetas que precisam se aturdir para produzir uma obra. Não, minha consciência está intacta, embora meu inconsciente se imponha e passe para o primeiro plano. Pois bem, Freud definiu de maneira admirável esse estado dissociado do terapeuta durante a escuta. Essa mescla de vazio e agudeza, de alucinação voluntária e lucidez. Esse estado de um si mesmo preenchido pelo outro sob o controle de uma consciência afiada. Numa frase que eu gostaria de citar. Ao lê-la, você compreenderá de imediato o quanto essas palavras me animaram a teorizar o mais apuradamente possível a experiência até então inexplorada da escuta endopsíquica. Escuta que, não podemos esquecer, é o mais poderoso dos agentes terapêuticos. Em 1923, Freud escreveu: o psicanalista comporta-se da maneira mais adequada quando se abandona a si mesmo, quando se abandona a sua própria atividade mental inconsciente, evita pensar e elaborar ideias conscientes e capta, assim, o inconsciente do paciente com seu próprio inconsciente. De fato, escutamos quando nos abandonamos a nós mesmos, a nossa própria atividade mental inconsciente. Escutamos quando toda a nossa energia está concentrada no movimento para o interior de nós mesmos, como se quiséssemos esvaziar nosso eu, fazer silêncio em nosso interior e lá encontrar o inconsciente do outro. Nessa disposição mental de grande abertura, o analista infinitamente concentrado vê surgir nele mesmo a ficção de um personagem que representa o paciente numa cena fantasística, composta com frequência por dois protagonistas em conflito. Cena esta que o paciente esqueceu e que, em minha opinião, está na origem de seus transtornos atuais. Portanto, creio que os transtornos que levaram o paciente ao consultório foram provocados pela ação nociva dessa cena inconsciente, que não é senão a lembrança febril de um antigo trauma infantil ou puberal, que o paciente sofreu realmente ou viveu imaginariamente. Em suma, quando em seu interior o analista capta o inconsciente de seu paciente, ele vê surgir uma cena fantasística na qual o paciente é o personagem principal. Nem é preciso dizer que esse personagem de ficção é muito diferente da pessoa que está ali, diante do analista, presente na sessão. Quando o analisando é adulto, e o analista embarca nesse esforço de concentração que o conduz a alucinar um ser fictício, esse ser assume com frequência a figura de uma criança vítima, talvez abandonada, talvez abusada, talvez humilhada.
ou também a figura de um adolescente desorientado, encerrado em seu mundo. Se o paciente é uma criança, o ser fantasístico que se apresenta no espírito do analista adquire a miúde a aparência de um recém-nascido desamparado, que busca em vão o calor dos braços protetores de uma mãe. Pois bem, esse ser fictício, seja ele uma criança magoada, um adolescente perdido, um bebê desafortunado ou muitas outras figuras, é, na verdade, uma cena fantasística. A fantasia que torna presente em mim, analista, o inconsciente de meu paciente. Esse ser fictício que o profissional vê surgir de repente em seu interior, no centro da cena, é o resultado da captação pelo analista, como diz Freud, do inconsciente do paciente. Freud escreveu: o analista capta o inconsciente do paciente com seu próprio inconsciente. Eu modifico ligeiramente a frase e enuncio: o analista capta com seu inconsciente instrumental a fantasia inconsciente de seu paciente. Em suma, o psicanalista quer alcançar o inconsciente no interior do outro e termina por alcançá-lo no interior de si mesmo, no momento da escuta e sob a forma de uma fantasia. Uma observação antes de continuar. O ser de ficção que aparece na cena fantasística que percebo não tem uma silhueta definida, não tem sequer espessura. Não vejo uma figura. Vejo intensidades, movimentos que me fazem sentir a presença invisível dos personagens em ação. As figuras não estão representadas. Elas são apenas sugeridas, como o Alien do filme de Ridley Scott. Uma vez admitido isto, você poderia me objetar: essa fantasia que, a seu ver, o analista percebe é uma manifestação do inconsciente do analisando ou um simples devaneio do terapeuta? Como saber se a fantasia que percebemos em nós mesmos provém do nosso paciente ou, ao contrário, é a expressão de nossos sentimentos, nossos desejos ou de nossa história pessoal? O que nos garante que não é pura invenção e sim a emanação do inconsciente de nosso paciente? Eu responderia que o psicanalista pode ter certeza de que a fantasia captada provém do analisando e não é mera divagação se, em primeiro lugar, ele se surpreende ao ser arrastado pelas ficções que se impõem. Primeiro indicador, portanto, a surpresa. Em seguida, o analista pode dizer que se encontra em estado de escuta e considerar que a fantasia percebida não é sua, mas do paciente se, ao captá-la, ele tem a sensação de viver uma leve despersonalização, provocada pela dissociação inerente a uma escuta tão intensa. Segundo indicador, portanto, sensação de despersonalização. Por último, o analista pode dizer que essa fantasia não é sua, mas do paciente se, tendo comunicado sua ficção ao paciente, este reage com um silêncio. Não qualquer silêncio, mas um silêncio de concordância saturado de emoção, interrompido com frequência por uma exclamação que os pacientes comovidos repetem a miúde. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Ou ainda, é isso, é exatamente isso. Terceiro indicador, portanto, o silêncio de concordância do paciente em resposta à intervenção do psicanalista. Resumindo, a surpresa, a sensação de despersonalização e a concordância do paciente com a nossa interpretação são as referências mínimas, as referências indiscutíveis que atestam que o analista não trabalha com seu eu, mas com seu inconsciente instrumental, e que aquilo que germina em seu interior não é seu, mas do outro. É claro que esses 3 indicadores são ainda mais seguros quando se repetem, ao longo do tratamento, em diferentes ocasiões.